Irmãos, como nós falamos, né, já falamos, hoje é o último domingo da Quaresma, domingo de Ramos, e hoje nós queremos tratar sobre esse texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 47 até o verso 75. Irmãos, que a nossa vida ela é repleta de noites difíceis. Isso nós já sabemos, né? Noites que a única coisa que a gente quer é sumir, é desaparecer, é desligar um botão e ligar de novo quando a gente vê a situação resolvida, né? Noites onde o cansaço é extremo, o estresse é extremo. Noite em que a gente quer esquecer as lutas do dia a dia. Noite em que a gente só quer fechar os olhos, ficar ali quietinho. Noites que a gente quer apenas a paz da nossa cama ou de um lugar que a gente gosta muito de ficar. Noites onde as coisas parecem desmoronar, né? Onde a gente fica, talvez, remoendo no nosso coração algumas decepções que a vida nos apresentou, alguns momentos traumáticos que a gente viveu, alguns relacionamentos que foram rompidos, noite onde os problemas expulsam o nosso sono, jogam o nosso sono para fora, onde a gente deitado fica ali com a cabeça a mil, noites em que Deus parece estar em silêncio. Todos nós, em algum momento da nossa vida, viveu ou vive uma noite dessas, um momento assim. Mas a noite descrita aqui, em Mateus 26, no texto que nós acabamos de ler, ela não foi apenas uma noite difícil. Não que as nossas noites difíceis sejam classificadas como apenas, mas que a noite do Senhor, ela foi bem além das nossas noites. Foi algo muito maior. Uma noite de traição, uma noite de negação, uma noite de injustiça e uma noite de abandono. Tudo num traço só, numa história só, num momento só. Uma noite onde tudo isso aconteceu, mas acima de tudo, uma noite para nós observarmos, especialmente hoje, na véspera da Páscoa. O próprio Jesus, ele deu um nome para esse momento. O próprio Jesus deu um nome para essa noite, porque quando a gente lê essa mesma história que nós lemos em Mateus 26, quando nós lemos à luz do que escreveu o evangelista Lucas, e essa história também recontada por Lucas, no capítulo 22, a gente vai ver um trecho que Jesus fala assim: esta é a noite de vocês. Ele fala isso lá no verso 53. Quando eles chegam para prender Jesus, ele fala assim: essa é a noite de vocês, quando as trevas reinam. Curioso, né? O próprio Cristo dizer isso. Essa noite é de vocês. Essa noite é a noite onde as trevas reinam. Isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque essa noite foi chamada por Jesus como a hora das trevas. Agora pense comigo, se existe uma hora das trevas, digamos assim, isso significa que até a escuridão tem hora marcada. Até o caos tem lá, de formas que a gente não consegue explicar, a sua agenda. Que até a dor tem diante de Deus os seus momentos para acontecer. E eis aqui uma verdade que sustenta e permeia tudo que a gente vai ouvir hoje, a meditação que a gente vai ter hoje em cima desse texto, é que a noite ela pode ser escura, a noite ela pode ser sombria, a noite ela pode ser assustadora, mas ela nunca está fora do controle de Deus. Nunca está fora. E é exatamente na hora das trevas que algo começa a acontecer. Não apenas ao redor, mas dentro das pessoas. Isso nos leva a uma pergunta, que é a pergunta central, que é o tema da mensagem de hoje.
na hora das trevas, quem se revela em você? Essa pergunta, ela é para mim e é para você. Na hora das trevas, quem se revela em você? Quando nós fazemos essa pergunta, nós fazemos porque nós vamos observar a ótica de cada um desses personagens aqui, desse texto que nós acabamos de ler. E cada um deles tem uma característica específica. E esse é o objetivo dessa breve exposição. E eu quero caminhar com você observando esses personagens e, ao mesmo tempo, permitindo que Deus revele isso ao nosso coração essa noite. E o primeiro personagem que eu gostaria de observar com você é o próprio Deus. Quando a gente olha os versos no 47 até o 56, nós vemos ver que Deus, a soberania, ela acontece no meio das trevas. Então, o foco aqui, nesse momento, nós vamos observar Deus e ver isso, que nada está fora do seu controle. Imagine comigo como é que aconteceu essa cena ali no Getsêmani. Jesus separa um tempo de oração com os seus discípulos, uma oração durante a noite. Oração, tudo que a gente imagina numa oração é o quê? É silêncio, é momento retirado, é momento a sós. E de repente, no meio desse cenário, surge um grupo, uma cena que a gente pode até chamar uma cena caótica. Um grupo grande com espadas, tochas, com cacetetes nas mãos, gente gritando, Judas liderando aquele grupo, os discípulos confusos. O que está acontecendo aqui, gente? Parece o caos, mas na verdade não é. É o cumprimento da promessa que o próprio Deus fez ao longo da história. No Salmo 41, no verso 9, um salmo escrito por Davi, cerca de 1000 anos antes desse momento, escreve o seguinte: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Davi profetizava sobre esse momento há 1000 anos atrás. Mais ainda, Zacarias 11, versos 12 e 13, diz o seguinte: pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Quando a gente lê o desenrolar dessa história, a gente vai notar que Judas recebe exatamente esse valor das 30 moedas de prata, profetizado aqui em Zacarias, cerca de 500, 600 anos antes desse momento. E depois, esse dinheiro, fruto de um dinheiro pecaminoso, e após Judas ter tirado a sua própria vida, ele é lançado e usado justamente no campo de um oleiro. Isso você pode ver lá em Mateus, logo no capítulo seguinte, aí no capítulo 27. Ou seja, o profeta Zacarias também escreveu isso com detalhes antes de Jesus. E isso só nos confirma que Deus, ele não perdeu o controle da situação em nenhum momento, meu irmão. Pelo contrário, ele continuou executando o seu plano. Por isso, querido, antes de você pensar que você talvez tenha perdido o controle da situação, antes de você olhar para o teu cenário e avaliar assim, como é que eu saio disso? Antes de você olhar para a sua família, antes de você olhar para o teu cônjuge, teus filhos, os problemas que você vive à sua volta, os relacionamentos quebrados, antes de você olhar para isso sem esperança, lembre-se que Deus ainda continua escrevendo a sua história. E até na hora das trevas, até as noites mais escuras, elas obedecem ao relógio de Deus. Mas ainda, quando nós agora observamos um outro personagem dessa nossa história, que é Judas, nós vamos olhar como uma espiritualidade sem rendição. Ou seja,
A gente vai ver na história de Judas o perigo que é ter uma fé aparente, ter uma fé de vitrine apenas. Judas, ele não chegou ali naquela noite do nada. Ele caminhou com Jesus. Ele ouviu os ensinamentos de Jesus. Ele testemunhou dos milagres de Jesus. Ele serviu com Jesus nessa caminhada. E ainda assim, ele o traiu. E não foi uma traição agressiva com um tapa, mas foi com um beijo. E antes desse beijo, digamos assim, um cumprimento camarada. Salve, mestre! E em seguida, ele o beijou. Ou seja, atitudes carregadas de aparência de amor, mas que, na verdade, carregavam o objetivo de morte. Repare que, nessa situação, o Judas não atacou diretamente Jesus, mas ele simulou amor por ele. O momento de traição de Jesus foi uma simulação de amor, quem diria? Porque o problema mais sério, meu irmão e minha irmã, não é quando o pecado se mostra em si, mas quando o pecado se esconde em uma aparência espiritual. Grave isso que eu estou dizendo para você. Os maiores pecados da nossa vida muitas vezes se escondem através dessa fantasia da fé. É louvor que não tem entrega, é quando existe voz sendo cantada, mãos sendo levantadas, mas coração que não se rende. É quando as emoções, elas caem, a pessoa se emociona, mas saindo daqui nada muda. A realidade continua a mesma e a vida segue do mesmo jeito. É presença próxima do Senhor, mas sem transformação genuína. Ou seja, eu estou sempre perto ali, eu convivo com meus irmãos, eu vou à casa do Senhor, eu participo dos cultos, mas nada muda, nada está diferente. Eu participo, mas não me permito ser mudado, não me permito ser trabalhado pelo Espírito Santo, não mudo as minhas condutas, não dou meu braço a torcer, continuo agindo da mesma forma. É oração que eu faço, mas sem independência. Faço uma oração por formalidades. Faço uma oração por um objetivo, até para acalmar um pouco meu coração e pensar, talvez, que o ato de fazer essas orações cotidianas, elas me salvam, mas falar com Deus, mas não viver Deus, não de fato entender que é Ele que deve controlar a nossa vida, o nosso coração, os nossos impulsos, que deve ser Ele quem dirige as nossas decisões, as nossas ações, as nossas emoções. Nos colocamos assim diante do Senhor quando lemos a Bíblia, mas não temos o desejo de obedecê-la. A gente até conhece o texto de cor, mas não é capaz de praticar minimamente as verdades que a gente sabe. É quando a gente tem uma aparência de vida cristã, mas quando a gente não carrega no nosso coração um verdadeiro arrependimento. Quando a gente parece correto no nosso modo de ser, mas lá no coração não tem um quebrantamento sincero diante de Deus. É quando nós dizemos viver uma comunhão verdadeira com o irmão, mas não se permite ser transparente. A gente vive ali no escudo, estamos com pessoas, mas escondemos quem realmente nós somos, escondemos as lutas que a gente enfrenta, escondemos o nosso caráter distorcido muitas vezes. Criamos um personagem. É a fé de momento, mas não é a fé de perseverança. Se alguém nos perguntar, nos dizemos crente. Se alguém nos perguntar, nos dizemos cristão. Mas essa caminhada ela pode até ter tido uma certa intensidade um dia, mas ela não permanece, não caminha na fidelidade. Judas parecia um discípulo exemplar, mostrando que
problema maior que o inimigo declarado é o falso discípulo. E o que isso nos ensina aqui, essa noite, meu irmão e minha irmã, é que o maior perigo da igreja já não é o mundo lá fora, mas é a fé superficial que nós vivemos aqui dentro. Esse é o maior perigo da igreja hoje. É a fé superficial que nós vivemos. E aqui eu quero fazer uma pergunta direta a você. E eu quero que você responda sinceramente com o teu coração, sinceramente. Você segue Jesus ou é um desses que só anda perto dele? Você chama ele de Senhor ou só de mestre quando lhe convém? Salve, mestre! Será que é esse o desejo, a saudação do nosso coração aos domingos? E aqui está uma característica que é a mais perigosa que nós podemos carregar da nossa fé. É quando a gente se acostuma a viver a vida cristã dessa forma. Uma vida com uma fé superficial. Uma vida que está próxima há anos, mas que nunca se entrega. Uma vida que ouve sermões, mas nunca responde. Uma vida que sabe o que é certo, mas continua adiando e adiando. Meu irmão, o Senhor te chama, em nome de Jesus, te chama a sair da aparência. O Senhor te chama para que você entre na verdade. O Senhor te chama a sair dessa religiosidade e viver de fato um relacionamento. O que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor deseja de mim e de você é vivermos um relacionamento real com o Senhor, que saiamos da superficialidade e mergulhemos na palavra, mergulhemos no conhecimento genuíno de Cristo. Porque o pecado mais perigoso é o que se disfarça de espiritualidade. Leia comigo essa frase. O maior perigo não é estar longe de Jesus, é estar perto sem pertencer. O maior perigo é estar perto sem pertencer. Observemos ainda um outro personagem. Coloquemos uma nova lente. E vamos observar agora Pedro, que é a autoconfiança que não resiste à pressão, e a gente pode observar isso nos versos 51 até o 54, e depois mais um pouco ali a partir do 69. Quando nós observamos Pedro, à luz do texto, nós vamos ver que a queda, na verdade, ela nasce da negligência. E agora a gente olha para Pedro, e Pedro é uma figura extremamente interessante, né? Porque antes da queda, Pedro é aquele que fala muito, promete muito, se garante muito. Pedro é aquele que enche o peito e fala assim, não, Senhor, deixa comigo. Mas na hora certa, não ora o suficiente, não vigia o suficiente, não discerne o suficiente. Quando chega a pressão, quando chega de fato a situação, qual é a reação dele? Pedro reage de forma totalmente equivocada. Quando a gente lê essa mesma história, já no Evangelho de João, que a gente pode ler lá no capítulo 18, a gente vai ver que quem reage, essa reação, né, que a gente sabe que um deles que cortou, né, assim que Mateus narra, né, um deles se levantou e cortou a orelha do servo. A gente vai ver que João deu nome, né? Fala que Pedro se levantou e feriu ao soldado chamado Malco. Mas Pedro toma essa atitude impetuosa, é repreendido por Jesus e depois ele foge, ele fica à espreita, ele fica de longe, porque muito em breve ele estaria negando Jesus. Assim como o próprio Cristo tinha avisado a ele. Nós lemos essa passagem hoje no começo do texto. E aqui está, meus irmãos, um retrato claro da nossa fé. Por vezes, nós carregamos, vivemos a nossa fé dessa forma. Um foco no externo,
mas quase nada no concreto. Pouco investimento no concreto. Foco nos acabamentos, mas pouco investimento nas edificações, na fundação. Parece até prefeitura municipal, né? Foco nos acabamentos, foco na pintura, foco na maquiagem, mas pouco investimento naquilo que de fato precisa ser trabalhado, que é o íntimo. Na calmaria, parecemos fortes, mas na tempestade, as rachaduras aparecem para tudo que é lado. E aqui nós temos mais uma lição, que a crise, ela pode até não destruir, mas ela revela a nossa estrutura. Tem gente que ainda por cima, quando passa nessa situação, fala assim, mas eu nem sei, na verdade, por que eu caí. Eu não sei por que isso aconteceu. Mas a verdade é que a queda em si, ela costuma vir muito antes do fato. O crente cai quando ele desprioriza a oração, quando ele deixa de vigiar, quando ele confia em si mesmo, quando, assim como aconteceu no Getsêmani, quando ele cai no sono espiritual, quando a sua vida cristã, ela tem os olhos pesados e a única coisa que ele consegue fazer é dormir na presença do Senhor. Cai em público aquele que já escorregou no secreto. Cai em público aquele que já escorregou no secreto. E eu não sei como você tem vivido, meu irmão e minha irmã, se você se identifica como esse personagem, mas continuemos. A gente agora passa a observar entre os versos 57 até os 68, e o nosso olhar se vai para os juízes, que na verdade são os líderes religiosos, mas aqueles que julgavam ali, né, julgaram Jesus, julgaram aquele momento, como Caifás, como o sumo sacerdote e outros tantos envolvidos ali, a religião que rejeita a verdade. E quando a gente olha para essas figuras, para esses personagens, a gente vai ver o perigo que é viver uma religiosidade corrompida. A partir desse ponto, desse cenário, que a gente já identifica que não é dos melhores, né? A partir daqui, a situação só piora. Porque Jesus, ele não é apenas preso, mas ele é acusado falsamente, ele é julgado ilegalmente, as testemunhas são compradas, são manipuladas, ele é condenado injustamente, e aqui acontece algo que nos chama a atenção, né? Que Jesus passou por isso sem abrir a sua boca. Jesus passou por isso em silêncio. E talvez você seja um desses que se sente ferido por alguma injustiça sofrida. Talvez você chegou aqui essa noite com um coração ainda que não se cabe de uma injustiça que você sofreu, às vezes na família, no seu trabalho, na própria igreja talvez, no seu casamento. Você talvez saiba o que é isso, ser mal interpretado, ser acusado injustamente, ser tratado como culpado quando tentou fazer talvez algo que era certo. Porque a injustiça, na verdade, ela não dói como uma agressão. Ela tem uma dor muito mais dolorida do que uma agressão, do que algo físico. A dor física ela passa, mas a injustiça é aquela dor que fica martelando o tempo todo na mente. Eu não mereço isso. Fizeram algo de errado comigo. Ninguém me defendeu. Ninguém fez nada por mim. E o mais difícil é que quando você olha para Deus, talvez você pense algo parecido com isso. Senhor, será que o Senhor mesmo não está vendo isso? Será que o Senhor, que é o Deus da justiça, não está acompanhando a injustiça que eu estou sofrendo? Mas eu quero que você olhe para Jesus nesse instante. Ele não era um inocente parcial na história, veja bem. Ele era um perfeitamente justo. Ele não
foi mal interpretado pelas suas palavras apenas. Ele não disse algo polêmico, ele foi deliberadamente rejeitado. Ele não sofreu um erro, vamos dizer assim, isolado. Ele foi alvo de um sistema todo completamente corrompido. Um sistema que englobava lideranças religiosas, lideranças locais do governo. E mesmo assim, apesar de toda essa cadeia de injustiça, diz o verso 63, que Jesus guardava o seu silêncio. E por mais estranho que possa parecer, o Filho de Deus viveu a maior injustiça da história, estando no centro da vontade de Deus. Portanto, meu irmão, mais uma lição que a gente pode extrair daqui, do nosso texto, é que nem tudo o que dói é abandono de Deus. Às vezes o que dói é propósito. Às vezes o que dói tem por trás um plano. Aquela postura de Jesus, ela não era de fraqueza, ela era de submissão. Ele podia se defender, mas não quis. Ele abriu mão da sua glória. Ele podia expor tudo, mas escolheu não fazer isso. E por quê? Porque havia um propósito maior por trás de todo aquele processo. E o propósito qual era? Eu quero que você leia comigo essa frase. O Filho de Deus foi tratado como culpado para que nós, culpados, fôssemos tratados como filhos de Deus. Guarde essa frase para você. Guarde essa frase. O Filho de Deus foi tratado como culpado para que nós, culpados, fôssemos tratados como filhos de Deus. E aqui a gente chega no ponto central, quando a gente olha para aqueles que julgaram Jesus. A maior injustiça da história produziu a maior graça da história. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, a gente chega no último personagem e nesse foco nós olhamos para Jesus, que é a fidelidade perfeita no meio desse cenário, no meio desse caos. E quando a gente olha para Cristo, a gente vai ver que Ele ali é o centro de toda a esperança, enquanto tudo parece dar errado, enquanto toda a situação parece perdida, Judas o traiu, Pedro o negou, os discípulos fugiram, os líderes passaram a mentir sobre ele, Jesus permaneceu firme. Apesar de toda essa situação, ele se manteve firme, ele se manteve fiel. E quando a gente analisa com maior profundidade esse momento, a gente vai entender que no final das contas, por incrível que pareça, no meio de todo aquele caos, a gente observa os personagens e a gente vai notar que o único estável nessa história toda, quem diria, é o Cristo. É aquele que sofria a maior acusação, a maior injustiça. Ele foi o único que se manteve estável nessa história toda. E eu não sei se você já viu esse fenômeno. Provavelmente sim, mas no meio do furacão existe um ponto central, né? E no centro desse furacão existe ali um momento de calmaria. Isso é uma realidade, né? A física explica isso aí. E certamente aquele ali era o momento do furacão que Jesus vivia. Estava tudo voando, tudo perdendo o seu eixo, o medo estampado de todos os lados, as coisas virando de ponta cabeça, mas no centro daquele furacão existia ali um ponto de calmaria, um ponto de tranquilidade. Jesus era esse centro. E é assim que acontece com a nossa vida, enquanto a nossa vida parece um caos, Cristo continua lá, firme. Ele não se desespera, ele não perde o controle da sua vida, ele não muda, ele sabe o valor dos propósitos, ele entende os planos de Deus e ele caminha para que esses planos se realizem. E se a gente
olha novamente para Pedro nessa história, a gente vai ver que o galo canta, ele se lembra, né, daquilo que Jesus tinha falado pouco tempo antes para ele se enxerga fraco, ele chora amargamente, é o que diz lá o verso 75. Se a gente olha para Judas, a gente vai ver que no capítulo seguinte, no verso 27, Judas entra em desespero, ele sente um remorso profundo, ele se enxerga um grande traidor da história, ele chega a ponto de tirar sua própria vida. E o choro desses homens não é um choro comum, o choro de Pedro, o choro de Judas é choro daqueles que percebem quem de fato é Jesus. E talvez, meu irmão e minha irmã, seja o momento mais importante dessa mensagem, porque aqui nós não estamos mais falando de Judas nem de Pedro, a gente está falando de você. A gente está falando de você. E diante de você existem dois caminhos aqui. Diante de você está o caminho de Judas, que é aquele que se aproxima, mas não entrega, é aquele que tem aparência, mas não tem verdade no coração, é aquele que até sente remorso, mas não se permite ser transformado. Tem também o caminho de Pedro, o caminho daquele que caiu, mas se quebrantou. O caminho daquele que foi capaz de passar pelo processo de restauração. O caminho daquele que entendeu que a sua falha, ela não era o fim da história, mas sim um novo começo para a história. Porque, no fim das contas, apesar desse mesmo choro amargo entre esses dois personagens, foi Pedro que entendeu algo que Judas não compreendeu, que existe uma diferença entre o remorso e o arrependimento. Enquanto Judas sentiu culpa, mas não voltou para Cristo, Pedro chorou e voltou para Cristo. E você, meu irmão, qual desses caminhos você tem vivido? E para que caminho você vai? Se você percebe, talvez, na sua vida hoje, uma frieza espiritual, uma vida superficial com Deus, um distanciamento dos propósitos do caminho do Senhor na sua vida, uma incoerência talvez na sua forma de viver e praticar de fato a sua vida cristã, a sua fé. Hoje é dia de você deixar, em nome de Jesus, esses fingimentos pelo caminho. Hoje é dia de voltar, porque a maior esperança desse texto aqui, apesar desse caminho que eu aponto para você, a maior esperança não é Pedro. A maior esperança aqui é Jesus, porque Pedro falha, Judas trai, os discípulos fogem, mas é Cristo quem permanece. Você pode tomar o caminho de Pedro do arrependimento, mas a sua esperança continua sendo Jesus. Pessoas te decepcionam, pessoas te traem, pessoas te magoam, pessoas te ferem, mas Cristo é aquele que permanece, meu irmão. Por isso, a gente termina aqui mais essa jornada que a gente começou em Deus. Passa para mim, por favor, Dani. Quando a gente se coloca diante do Senhor, a gente vai ver que a linha que nós corremos é exatamente essa daí. A gente começa em Deus, analisando a soberania de Deus no meio das trevas. A gente desce até o coração do homem. A gente vê o pecado disfarçado em Judas. A gente passa pela vida de mais um discípulo, enxergando a fraqueza de Pedro. A gente olha para os juízes, para os líderes religiosos e a gente é confrontado com a corrupção da religiosidade sem verdade, mas agora a gente termina em Cristo, irmãos, porque, no fim das contas, a mensagem não é sobre Judas, não é sobre Pedro, não é sobre juízes, líderes religiosos, essa mensagem é sobre Jesus. E se a gente pode resumir tudo o que a gente viu essa noite, a gente falaria de soberania, pecado, fraqueza, corrupção, mas a gente termina em redenção.
A nossa vida termina em redenção. Então, meu irmão, em nome de Jesus, grave isso que eu tenho para dizer, que Deus ainda está no controle. Que Judas revela a sua falsidade, que Pedro revela a sua fraqueza, que os juízes revelam a sua corrupção, mas Jesus é aquele que revela uma fidelidade perfeita. E só através dele, você e eu somos capazes de alcançar a verdadeira redenção. Enquanto todos falham, é Ele que permanece, é Cristo que permanece. Enquanto todos cedem, é Cristo que continua firme. Enquanto todos se perdem, é Cristo que segue para a cruz. E enquanto isso tudo ocorre, Deus, de forma maravilhosa, continua escrevendo a sua bela e perfeita história. E o que isso significa? Que Jesus, ele não suportou apenas a escuridão. Ele entrou na nossa escuridão para que você e eu nunca mais fôssemos dominados por ela. Se você entendeu isso, diga amém. Então, irmão, diante de tudo isso, a pergunta que eu quero continuar ecoando no teu coração é a seguinte: na hora das trevas, quem se revela em você? Será que é um coração de Judas? Será que é um coração de Pedro? Será que é um coração corrompido como daqueles homens, líderes e juízes? Ou um coração que se rende a Cristo?